Existe algo aqui que eu considero fundamental nesses encontros. E é aqui que nos deparamos com a nossa maior dificuldade. É exatamente aqui que ela se encontra. É o fato da nossa incapacidade de se aproximar de uma experiência sem esse fundo, sem essa representação, sem essa história, sem esse modelo do passado. Nós temos uma enorme dificuldade em nossas relações, porque as nossas relações, elas não ocorrem de uma forma real. Elas estão distanciadas, segregadas, separadas por esta psicológica condição em que nós nos encontramos, que é de olhar a partir do passado, perceber a partir do passado, ficar ciente a partir do modelo do passado. Quando você conversa com alguém, você não está diante da pessoa. Você não está diante dela. A pessoa que você tem ali não é a pessoa que você conhece. Você não está diante da pessoa. Você tem dela uma pessoa dentro de você, que é a imagem que você construiu, que é a imagem que você tem. O pensamento que você tem sobre ela, o símbolo, a representação mental, é a imagem estabelecida em você sobre aquela pessoa. No entanto, aquela pessoa não é mais a mesma pessoa que você encontrou há 2 horas atrás, há 20 minutos atrás, há 5 minutos atrás. Ela mudou. O que ela sentia há 5 minutos atrás, ela não está sentindo mais. O pensamento que tinha presente dentro dela, enquanto ela falava com você há 5 minutos atrás, não está mais ali. O modo como ela se sentia com relação a você não é mais da mesma forma. Notem como é importante isso. A vida, ela que nesse instante está mudando, momento a momento. Nós não estamos diante das mesmas pessoas. Nós estamos representando as pessoas a partir dos pensamentos que nós temos delas naquele exato momento. Veja como é muito básico isso. Pessoas não se encontram. Elas estão separadas por pensamentos. Essa separação por pensamentos é exatamente a ausência da relação. Você acha que conhece o seu marido. O que você tem dele é um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações. Algo em você que está presente em razão do passado. De coisas que aconteceram nesse convívio, nesta relação. Você se relaciona com ele a partir das ideias que tem sobre quem ele é. Ele não é exatamente isso. Ele está mudando. Assim como você também está mudando. E quando vocês se encontram, você o vê a partir da imagem que você tem sobre ele. Ou desse conjunto de imagens que você guardou sobre ele. O modo como ele tratou você, como ele atendeu você, desrespeitou você ou respeitou você, foi bom, amável com você ou ruim e desagradável com você. Assim são as nossas relações. Você com ele e ele com você. Você com a vida. Você com os acontecimentos.
Você com as experiências. Quem é você? Um conglomerado de memórias, de lembranças que você faz do outro, que você tem da vida. E antes de tudo, acima de tudo, que você tem sobre si mesma, sobre si mesmo. Então você é uma imagem ou um conjunto de imagens. Você é a autoimagem. Isso é você. Essa é uma playlist aqui no canal. Nós nos situamos na vida como alguém, como uma pessoa. A pessoa é uma imagem. A pessoa é esta autoimagem. A palavra persona vem do latim, que significa máscara. A palavra personalidade vem da palavra persona. A palavra pessoa vem da palavra persona. O que é a pessoa? O que é a personalidade? A personalidade, a pessoa é a persona, é essa máscara. Veja, nós estamos aqui diante de algo fundamental para essa compreensão da visão da verdade sobre quem nós somos. Primeiro temos que eliminar a ilusão sobre aquilo que acreditamos ser. Essa é a forma verdadeira da aproximação da verdade sobre nós mesmos. É quando nos deparamos com aquilo que somos. Nós somos inveja, ciúme, posse, crença, descrença, medo, desejo, angústia, preocupação, raiva, posse, apego, controle. Nós temos instantes, momentos também de sentimentos e emoções, sentimentos positivos, expressando emoções também radiantes de alegria, de satisfação, de prazer no contato com ele ou ela. Tudo isso é parte desse mim, desse eu, desta persona, desta pessoa. Essa é a verdade sobre quem nós somos. A clara ciência disso requer o perceber, o olhar, o constatar, sem nos confundirmos com esta psicológica condição. Essa é a dificuldade. Não sabemos olhar, perceber, não sabemos nos dar conta daquilo que somos dentro do contexto das relações. Porque o ímpeto, o movimento que se repete, que continua, que se expressa, é mecânico, é inconsciente, é automático. Nós estamos sempre reagindo a partir desse fundo, a partir desse passado, dentro das relações. Essa continuidade da pessoa é a figura da identidade do eu, desse mim. Nossas ações são ações egocêntricas. Os nossos pensamentos são egocêntricos. Os nossos sentimentos também. Porque eles giram em torno desta máscara, desta persona, desta pessoa. Estamos vivendo uma vida
isolacionista, separatista, exclusivista. O marido está interessado nele mesmo, a esposa nela própria, e os filhos, cada um interessado no que deseja. Nós não temos a ciência desse instante, livres da pessoa, livres do eu, livres do ego. A vida é algo presente aqui, acontecendo nesse momento. E, no entanto, esse sentido do eu se mostra presente nesse campo das ideias. O pensamento em você é o elemento básico para a sustentação de tudo aquilo que acabamos de colocar aqui. É com a presença do pensamento que nós temos a referência do sentimento, da emoção, da sensação, da ideia de quem ele é, de quem ela é. O pensamento é o elemento de referência, é o que nos dá a base para a continuidade desse eu que pensa, desse eu que sente e descreve, desse eu que se emociona e toma ações. Isso é algo que está acontecendo o tempo todo? Há sim um encontro possível com a vida nesse instante, quando o eu não está, quando esta autoimagem não está, quando o você não está. Aqui tocamos que o pensamento é esse elemento de referência, é o elemento básico. E por que ele é o elemento básico? Nós precisamos compreender o que é o pensamento. Aqui nós estamos fazendo uso da fala. São palavras. Palavras são símbolos, são imagens, são representações mentais de objetos, de lugares, de pessoas, e também de sentimentos e de emoções. Portanto, a base é o pensamento. É o pensamento que coloca, que descreve, que nomeia, que representa. Então, o que é o pensamento? O pensamento é isso, que aqui está presente, fazendo a representação de tudo isso. Ele representa objetos, lugares, pessoas, sentimentos, emoções, sensações, percepções. Mas repare, ele apenas representa, mas ele não é a própria coisa. O pensamento em si, ele é uma abstração. Agora, reparem como é delicado tudo isso. Nós estamos confiando no pensamento, dando ao pensamento, a essa abstração, uma importância e um valor que, de fato, ele não merece. A sua confiança no pensamento lhe faz confiar naquilo que você sente, naquilo que você faz, lhe impulsiona as ações, lhe impulsiona a respostas reativas. Mas o pensamento, ele é apenas uma memória, uma lembrança, uma representação mental. Nós tratamos as pessoas e a nós mesmos a partir do que o pensamento diz. Esta é a confiança que nós temos no pensamento. Mas notem que o pensamento, por ser uma abstração,
por não tratar com a realidade, com a própria coisa em si, ele está criando problemas para as nossas vidas. Se eu olho para você a partir do que o pensamento diz sobre quem você é, minha forma de se relacionar com você será a partir de uma reação que vem do passado, e esse passado é uma abstração, é uma memória, é uma lembrança. Essa é a autoimagem. Nós não estamos lidando com a vida como ela acontece, mas com a vida a partir do que o pensamento está dizendo sobre a vida, sobre o outro, sobre esse sentir, sobre esse pensar, sobre esse agir. O pensamento é esse elemento que está determinando isso. Olhe para o mundo, toda a confusão e sofrimento, toda a desordem, todos esses estados internos de sofrimento psíquico no ser humano. E lá você irá perceber a presença do pensamento. O pensamento é a base da ansiedade, da angústia, da depressão, da raiva do outro, do medo do outro, do medo de acontecimentos ruins para esse mim. O pensamento é o elemento responsável por esse mim, que é a autoimagem. Podemos eliminar das nossas vidas esta psicológica condição de confiança no pensamento para lidarmos com a vida nesse instante, como ela acontece, sem essa abstração, sem esse modelo de memória que vem do passado, que é o pensamento. Posso olhar para ele ou ela sem a imagem? Será possível lidar comigo mesmo sem a ideia desse mim, sem essa imagem desse mim? Será possível lidar com a experiência desse instante sem esse experimentador, que é o pensamento, que está vindo do passado, sem esse pensador, que também é o pensamento, que está vindo do passado? Será possível lidar com esse instante sem o eu, sem o ego, sem esse mim? Repare que nós precisamos nos livrar, nesta vida, desta sujeição ao modelo do pensamento. O pensamento deu toda essa estrutura, tanto filosófica, como religiosa, política e psicológica, para cada um de nós. Sim, o pensamento tem realizado maravilhas a partir do conhecimento, que é pensamento organizado, estruturado. Nós avançamos no campo da ciência, da tecnologia, da medicina, com base no pensamento. Mas do ponto de vista psicológico, o pensamento só tem criado confusão. Do ponto de vista físico, científico, tecnológico, ele tem realizado maravilhas. Mas juntamente com essas maravilhas da tecnologia, nós temos armas de destruição em massa. Nós temos também dentro da tecnologia, a serviço dessa desordem psicológica que o pensamento também tem estabelecido em nós, instrumentos de destruição.
Então, olhar para a verdade daquilo que nós somos é ir além desta psicológica condição de sujeição ao modelo do pensamento. Nós precisamos do pensamento tecnológico, do pensamento científico, do pensamento lógico, do pensamento que nos dá o conhecimento para construir uma casa ou aprender uma língua, ou lidar com assuntos objetivos e práticos neste sonho da existência. Mas não precisamos do pensamento psicológico. Então, nós precisamos da memória prática, mas não da memória psicológica. Quando o pensamento entra aqui no campo das relações humanas, reparem a confusão. Quando ele entra no campo das relações humanas, ele entra a partir dessas imagens, a partir dessas crenças, ideias, avaliações, julgamentos, comparações. Quando ele entra, ele cria a separação, a ilusão de uma identidade presente se vendo separada da vida. Uma identidade que se vê separada do outro, que se vê separada de Deus. Que se vê também dentro desse contexto de dualidade interna e que se vê como alguém que gosta de si mesmo ou não gosta de si mesmo. É com base no princípio desse modelo do pensamento, desse pensamento psicológico, que está presente a confusão nesta pessoa, nesta autoimagem. Aqui tomar ciência da verdade do fim para o pensamento requer olhar para esse pensador, para esse experimentador, para esse observador, para esse sentido da autoimagem que esse pensamento psicológico tem produzido. Nós não precisamos, na vida, desta autoimagem. Nós não precisamos, na vida, desse padrão de pensamento psicológico. Nós não precisamos do pensamento para lidar com pessoas, com nós mesmos, com a vida como ela acontece. É quando o pensamento está presente que ideias, crenças, opiniões, avaliações, sugestões, imaginações se mostram presentes, sustentando conflito dentro das relações. Conflitos ideológicos, políticos, religiosos, filosóficos, espiritualistas. Há sempre desordem, confusão, conflito e sofrimento quando o pensamento está presente. Uma mente livre deste pensamento psicológico é um cérebro quieto, é uma mente silenciosa. Aqui nós temos a presença de um espaço novo que se abre. Quando o eu não está, quando o ego não está mais presente, quando esta autoimagem não está mais aí. Então, esta relação com ele ou ela, esta relação com a vida, essa relação consigo mesmo, não está mais pautada
nesta figura, que é a figura do pensamento, que é esse modelo de abstração, de ideação, de imaginação, nós estamos lidando com a vida como de fato ela acontece, e não como a ideia sugere, e não como o pensamento acredita ou imagina. Essa é a beleza desse encontro com a verdade do seu ser. Essa é a beleza desse encontro com a verdade desse momento. Isso é a não dualidade, a não separação. Está presente uma realidade e ela é a única realidade presente. Nada além dela. Essa realidade é a realidade divina. Isso é Advaita. Advaita significa o primeiro sem o segundo. Então, Advaita é algo que se revela quando nos aproximamos da vida a partir desse encontro com o que ela representa. O encontro com a vida é satsang. A palavra satsang significa esse encontro com a verdade, esse encontro com a realidade, esse encontro com o que está aqui, com aquilo que é real. Portanto, Advaita é satsang. Você, em seu estado natural de ser, livre do eu, livre do ego, livre desta autoimagem, é Advaita. O encontro com esse momento é o encontro com a verdade daquilo que está presente, sem abstrações, sem ideias, sem opiniões, sem avaliações, sem o passado, sem o modelo desta memória psicológica, desse pensamento psicológico. O que é esse despertar espiritual? O que é esse florescer do seu estado natural de ser? É a presença da vida, livre do eu, livre desse mim. O seu contato com esse momento é o contato com a vida como ela acontece. Não é alguém nesse contato, é a realidade desse contato. Essa é a presença da comunhão, da visão da não separação. A beleza disso é a presença da felicidade, é a presença do amor, é a presença da liberdade, é a presença da paz. Você nasceu para, nesta vida, assumir a verdade daquilo que é você, em sua natureza essencial. Esse cérebro livre do modelo do pensamento psicológico é um cérebro que está presente nesta inteligência, é um cérebro quieto, é uma mente silenciosa, é a presença dessa inteligência, dessa resposta para o momento presente, em linha com esse instante. Essa é a qualidade de ação, é a qualidade de resposta para aquilo que está presente aqui e agora, de uma forma natural, de uma forma sem o padrão do pensamento, sem o padrão do eu, desse mim. É isso que estamos com você aqui trabalhando nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros.
Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu aprecio muito chamar isso de estado natural. Seu estado natural. Os sábios têm compartilhado isso. Os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser.